Você sabia que o telescópio James Webb registrou imagens tão detalhadas de galáxias que até os cientistas ficaram sem palavras? São cores, formas e detalhes que jamais havíamos visto antes, revelando segredos escondidos no cosmos por bilhões de anos. Agora, imagine poder ver essas obras de arte do universo com seus próprios olhos. Surreal, não? Neste vídeo, você vai descobrir as galáxias mais lindas capturadas pelos telescópios mais avançados da humanidade, incluindo imagens inéditas. E não é só isso. Vamos revelar como essas tecnologias incríveis nos permitiram enxergar o universo de formas que antes pareciam impossíveis. Prepare-se para se surpreender. Quando falamos de galáxias, não estamos falando apenas de beleza. A verdadeira magia está nos segredos que elas carregam. Cada galáxia é uma biblioteca cósmica, repleta de informações sobre a formação do universo, o nascimento de estrelas e até mesmo a existência de planetas como o nosso. Mas o que exatamente faz uma galáxia ser considerada especial ou linda? Para começar, cores vibrantes e formas intrigantes são um reflexo direto de sua composição e história. As regiões azuladas, por exemplo, indicam áreas de formação estelar intensa, onde novas estrelas estão nascendo. Já os tons avermelhados apontam para estrelas mais antigas, lembrando que o tempo também deixa sua marca no cosmos. Além disso, a gravidade esculpe essas estruturas em formas fascinantes, como espirais, elipses ou até mesmo padrões irregulares. E é aqui que os telescópios entram em cena. Durante muito tempo, galáxias como Andrômeda ou a Via Láctea eram vistas como simples manchas no céu noturno. Mas hoje, graças a tecnologias avançadas como as do telescópio Hubble e do James Webb, podemos observar detalhes extraordinários, braços espirais repletos de estrelas, aglomerados luminosos e até interações entre galáxias que mais parecem danças cósmicas. Essas imagens não são apenas um espetáculo visual, elas são janelas para o passado, permitindo que a gente entenda como o universo evoluiu ao longo de bilhões de anos. E falando em evolução, como exatamente essas imagens tão detalhadas são capturadas? É sobre isso que vamos falar agora. Para capturar as imagens mais impressionantes das galáxias, precisamos de ferramentas que sejam, literalmente, de outro mundo. E é aí que entram os gigantes da astronomia moderna, os telescópios Hubble e James Webb. Cada um deles trouxe uma revolução na forma como enxergamos o universo. Mas você sabe como eles conseguem registrar algo tão distante com tanta precisão? Comecemos pelo Hubble, o pioneiro dessa nova era. Lançado em 1990, ele foi o primeiro telescópio espacial a escapar da atmosfera terrestre, um grande problema para observações astronômicas aqui da Terra, já que a atmosfera distorce a luz e limita o alcance dos telescópios convencionais. O Hubble opera principalmente na luz visível e ultravioleta, capturando imagens de galáxias que parecem saídas de quadros renascentistas. Ele nos deu vislumbres inéditos de lugares como a nebulosa do Caranguejo e os pilares da criação. Mas, apesar de toda sua grandiosidade, o Hubble tem limitações, especialmente para observar luz infravermelha. E é exatamente aí que o James Webb entra em cena. Lançado em dezembro de 2021, ele é o sucessor do Hubble e foi projetado para olhar ainda mais fundo no cosmos, capturando a luz infravermelha que viajou bilhões de anos para chegar até nós. Pense no James Webb como uma máquina do tempo. Ele pode observar galáxias tão antigas que elas estão entre as primeiras a se formar após o Big Bang. O segredo está no seu espelho primário gigante, com mais de 6 metros de diâmetro, e em seus instrumentos ultrassensíveis que operam em temperaturas abaixo de menos 230 graus Celsius. Com o James Webb, conseguimos imagens mais detalhadas e coloridas, como nunca antes. Um exemplo é a imagem dos pilares da criação, que antes era impressionante no Hubble, mas agora, com o Webb, revela detalhes minuciosos de estrelas nascendo dentro dessas colunas de gás e poeira. É como comparar uma pintura antiga com uma fotografia moderna em altíssima resolução. Esses telescópios não são apenas ferramentas, são portais para o desconhecido. Cada clique de suas câmeras representa não só um avanço científico, mas também uma conexão emocional com o universo. E o que eles capturam é, muitas vezes, de tirar o fôlego. Então, vamos agora conhecer algumas das galáxias mais espetaculares que esses telescópios revelaram para nós. Prepare-se para uma viagem pelas profundezas do cosmos. Cada uma das galáxias que vamos explorar agora é uma verdadeira obra-prima capturada pelos olhos mais avançados da ciência. Enquanto você admira essas imagens, lembre-se, o que estamos vendo não é apenas beleza, é história. NGC 2336, a Rainha Azul das Espirais.
Imagine uma galáxia tão delicada que parece ter sido pintada à mão. Essa é a NGC 2336, conhecida por seus tons azulados e braços espirais que se estendem como ondas suaves pelo espaço. O azul intenso indica que estrelas jovens e quentes estão em plena atividade, iluminando os braços com sua luz brilhante. Capturada pelo Hubble, essa galáxia é um lembrete do ciclo constante de nascimento e renovação no universo. Galáxia do Redemoinho, uma dança cósmica. A próxima parada é a Galáxia do Redemoinho, ou M51. O que torna essa galáxia tão especial é sua interação com uma galáxia companheira menor. Vista pelo Hubble, parece que as duas estão em uma dança cósmica, conectadas por uma ponte de matéria. Essa interação gera uma explosão de formação estelar em seus braços, criando uma visão hipnotizante de luz e cor. Pilares da criação, o berço das estrelas. Talvez uma das imagens mais famosas do universo, os pilares da criação foram registrados tanto pelo Hubble quanto pelo James Webb. Esses pilares gigantes de gás e poeira estão localizados na nebulosa da Águia, a 6.500 anos-luz de distância. Com o Webb, podemos ver detalhes ainda mais profundos, estrelas nascendo dentro dos pilares, irradiando luz através das nuvens densas. É uma visão que nos lembra como o universo está sempre em movimento, criando novas vidas estelares. Galáxia de Andrômeda, nossa vizinha em alta definição. Nada se compara à grandiosidade da Galáxia de Andrômeda, nossa vizinha gigante e futura colisão com a Via Láctea. As imagens de Andrômeda em alta definição revelam bilhões de estrelas, como se fosse uma tapeçaria estelar infinita. A proximidade de Andrômeda nos dá a chance de observar detalhes impressionantes, como aglomerados estelares e nuvens de poeira que contêm segredos sobre sua evolução. Galáxia do Sombreiro, um chapéu cósmico. Por fim, temos a Galáxia do Sombreiro, que parece, literalmente, um chapéu flutuando no espaço. Sua forma é única, um disco brilhante cercado por uma borda escura de poeira cósmica. Essa galáxia, capturada pelo Hubble, combina simplicidade e elegância, sendo um exemplo perfeito de como o universo pode ser ao mesmo tempo intrigante e minimalista. Cada uma dessas galáxias é mais do que um espetáculo visual, elas contam histórias de formação, destruição e renascimento. Mas por que essas imagens são tão importantes para a ciência? No próximo capítulo, vamos desvendar o impacto científico por trás dessas fotografias. As imagens de galáxias que admiramos não são apenas lindas, elas são peças fundamentais no quebra-cabeça do universo. Cada detalhe capturado pelos telescópios carrega informações preciosas que ajudam os cientistas a responder perguntas fundamentais. Como o cosmos começou? Como ele evoluiu? E o que nos espera no futuro? Formação e evolução estelar. Essas fotografias detalhadas nos permitem estudar o nascimento e a morte de estrelas. Por exemplo, nas regiões brilhantes dos braços espirais, como vimos na Galáxia do Redemoinho, podemos observar o processo de formação de estrelas jovens e quentes. Já as áreas escuras de poeira, como na Galáxia do Sombreiro, revelam os estágios iniciais da formação de estrelas e planetas. Matéria escura e interações galácticas. Outro impacto importante dessas imagens é no estudo da matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos ver, mas que sabemos que existe por conta dos efeitos gravitacionais que ela causa. Analisar como as galáxias interagem entre si, como na dança cósmica da Galáxia do Redemoinho, nos dá pistas sobre a distribuição dessa matéria invisível. Busca por vida e ambientes habitáveis. As galáxias também nos ajudam na busca por planetas habitáveis. Analisando as estrelas dentro delas, especialmente em sistemas semelhantes ao nosso, os astrônomos conseguem estimar onde podem existir planetas com condições para abrigar vida. A luz capturada pelos telescópios revela a composição química das estrelas, ajudando a identificar elementos essenciais como água e oxigênio. Uma conexão com o passado. Talvez o aspecto mais fascinante seja o fato de que essas imagens são, literalmente, janelas para o passado. Quando vemos uma galáxia a milhões ou bilhões de anos-luz de distância, estamos olhando para como ela era no passado, pois a luz levou esse tempo todo para chegar até nós. É como folhear um álbum de fotos do universo, onde cada página revela uma época diferente da história cósmica. Essas imagens são mais do que ciência, elas despertam nossa imaginação e reforçam nossa conexão com o cosmos. Mas o que isso significa para nós, como humanidade? Vamos refletir sobre isso no próximo capítulo. Olhar para essas galáxias não é apenas admirar a beleza do universo, é um convite para refletir sobre nosso lugar nele. Cada imagem capturada pelos telescópios é uma prova do quão longe a humanidade chegou.
Pense nisso. Em um pequeno planeta azul, tivemos a curiosidade, a inteligência e a coragem de construir máquinas capazes de atravessar o infinito e nos mostrar o invisível. Essas galáxias, algumas localizadas a bilhões de anos-luz de distância, nos mostram algo essencial. O cosmos é vasto, dinâmico e repleto de mistérios esperando para serem desvendados. Elas também nos lembram que tudo o que conhecemos, planetas, estrelas e até nós mesmos, é feito do mesmo material. Somos literalmente poeira estelar, uma parte inseparável desse espetáculo grandioso. E, ao contemplar essas imagens, surge uma pergunta inevitável: o que mais está lá fora? Quais galáxias ainda não vimos? Que histórias o universo ainda tem para nos contar? O James Webb, o Hubble e os futuros telescópios são nossas pontes para explorar essas questões. E cada descoberta reforça algo poderoso. A ciência não apenas responde perguntas, ela nos inspira a sonhar mais alto. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que aquelas luzes distantes são apenas uma pequena fração do que existe lá fora. E, graças à ciência e à tecnologia, estamos apenas começando a desvendar o maior mistério de todos, o próprio universo. Se essas imagens incríveis mexeram com a sua imaginação, aproveite esse momento para compartilhar essa experiência. Deixe seu like e envie este vídeo para aquela pessoa que também ama explorar o universo. E se você quer continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos além. Exploraremos como as cores do universo revelam segredos que os olhos humanos jamais poderiam perceber. Não perca, porque o cosmos está cheio de histórias esperando para serem descobertas. Até lá, continue olhando para as estrelas, elas têm muito a nos ensinar.